Olá, o meu nome é William e bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Esse vídeo eu vou falar sobre self, dunder init, parâmetros, super e herança. Tá? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente vai caminhando aí do mais simples até o mais avançado que a gente pode fazer com esses camaradas aí que eu falei. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o self. Então eu vou criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe, vamos ver, alimento. Vamos falar de alimentos, né? Todo mundo gosta de comer aí, eu acredito. Então vamos lá. Eu criei uma classe alimento. E aqui eu vou criar um método com a palavra reservada def, né? Ou def, como você quiser pronunciar. Deixa eu pular mais uma linha, porque aqui ele está dando uma indicação, né, que na PEP8 a gente tem que pular 2 linhas quando a gente cria uma classe, tá bom? Então eu vou criar o meu método e vai ser um método especial que chama dunder init, tá? Que é escrito dessa forma, com 2 underscore e init e mais 2 underscore. A gente chama de dunder init justamente para não ter que ficar falando underscore, underscore, né? Ou underline, algumas pessoas falam underline. Não vamos entrar nesse conceito, né? A mesma coisa entrar no conceito bolacha ou biscoito, né? Mas enfim, cada um usa e fala como está acostumado, né? Mas enfim, vamos lá. Então quando a gente tem esses 2 underscore aqui no início e 2 underscore no final, a gente chama de dunder. O Python ele tem muitos métodos especiais, né? Um deles é esse, o dunder init. E o que é o dunder init? A maioria dos programadores em Python fala que ele é um método construtor, né? Ele faz a mesma coisa que o método construtor. O que o método construtor faz, né, em outras linguagens, por exemplo? Ele vai construir os meus objetos da minha classe. Tudo que eu colocar dentro do meu método construtor, ele vai executar primeiro antes de outros métodos. Então, a partir do momento que eu faço uma instância da minha classe, tudo que tiver dentro do meu método construtor, ele vai ser disparado. Porém, o dunder init, por trás dos panos, mesmo que as pessoas chamem ele de método construtor, por trás dos panos ele não é um método construtor, ele é um inicializador. O método construtor fica mais por parte do dunder new, tá? Que é esse camarada aqui, que ele faz o trabalho por trás, né? Eu coloquei 2, 3 underscore ali. É o dunder new, que ele é executado antes do dunder init, por trás, né, de uma forma oculta. Então, o dunder new, ele cria o objeto da minha instância. O dunder init, ele não cria. Ele simplesmente vai chamar esse objeto criado pelo dunder new. Então, se a gente pode chamar um método de construtor, é o dunder new. E o dunder init, ele é o inicializador da minha classe, tá? Então, mas alguns preferem chamar ele de método construtor. Enfim, acho que foi mais uma convenção aí que as pessoas começaram a chamar de método construtor aí. Mas enfim, então, explicando o dunder init, ele é basicamente isso. Ele vai inicializar quando eu instanciar em minha classe tudo que tiver nele. Por exemplo, alimento, eu vou colocar aqui banana. E vou chamar, faltou 2 pontos aqui, e vou instanciar essa minha classe, alimentos. Lembre-se que se eu executar esse comando, deixa eu pular mais uma linha, que tem que ficar uma linha depois que a gente passa aqui a instância, tá? No final. Se eu executar, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Então, Python main.
Por que não vai acontecer nada? Porque eu preciso do abre e fecha parênteses. Porque quando eu coloco um abre e fecha parênteses, aí sim eu estou fazendo a instância da minha classe e executando ela. Quando essa minha classe for executada, por padrão, se ela tiver um método inicializador, que é o Dunder-Init, ela vai executar todos os atributos e tudo que tiver dentro desse método. Então, dessa forma, com abre e fecha, eu passo a fazer com que minha classe seja executada. Isso também serve como métodos, com métodos e funções, né? Que mais para frente eu vou falar qual a diferença de método e de uma função. Então, executando esse meu comando, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque agora a gente vai entrar no conceito do self. Tá? O self, sempre quando eu crio um método na minha classe, ele precisa de um objeto de instância. E por convenção também a gente usa a palavra self, mas não é a palavra self que faz esse trabalho, mas sim o primeiro parâmetro do meu método. Então aqui, como eu estou criando um método especial, esse método especial, por obrigação, ele precisa de um primeiro parâmetro. Então, eu preciso passar um primeiro parâmetro. E, como eu disse, por convenção a gente usa self, que é ele mesmo, né? Outras linguagens a gente usa o this, né? Você pode usar o this também, né? Se eu for executar agora, ele vai me mostrar a banana. Se eu colocar self aqui, ele vai me mostrar banana. Então, não é a palavra em si que faz a ação, mas sim o parâmetro. O primeiro parâmetro, então, do meu método de uma classe, né, ele tem que ser o meu parâmetro de instância de objeto, certo? Então, como eu falei que eu ia explicar o que é um método, uma função, então, toda vez que eu tenho uma estrutura dessa de def e tenho self, é um método. Tá? Se ele tem um objeto de instância, é um método. Tá? Se não tiver, é uma função. Tá? No caso do Dunder-Init, tá? Ele obrigatoriamente precisa ter o self. Mas, se eu quiser colocar ele como uma função, um método como uma função, eu tiro o objeto de instância, né? E coloco aqui static magic, que é um decorator. Tá? Que é um decorator. E a partir desse momento, eu consigo executar instanciar a minha classe e executar esse meu método normalmente. Olha só. Viu? Então, vê que eu neguei o meu objeto de instância, porque eu passei o decorator static method, que está falando que é um método estático, ou seja, eu não vou usar o self, eu não vou usar um objeto para me instanciar mais nada aqui dentro. Então eu posso colocar ele como método estático, tá? Que ele vai executar normalmente, tá bom? Talvez eu faça um vídeo falando sobre decorators, né, método estático e outros tipos aí de decorators, né, mas não é o caso desse vídeo, tá bom? Então vamos criar o nosso objeto de instância aqui, deixar o self. Então, para resumir, o self, você consegue acessar objetos dentro da sua classe de outros métodos. Por exemplo, eu vou criar um método aqui comum, né? E vou passar o self para ele. E aqui eu vou criar um atributo de método chamado aqui self value, e ele vai receber maçã, tá? E aqui eu tenho o meu método comum, e aqui dentro do meu método comum eu vou chamar o meu self value. Repara o que eu fiz aqui, né? Se eu executar, ele não vai me mostrar o banana, tá? Ele vai me mostrar o maçã. Ele vai me mostrar só o banana, porque ele está executando o meu método inicializador primeiro.
mas não está executando o meu método comum. Para me executar esse meu método comum, eu simplesmente dou um ponto comum e executo. Agora repare o que ele vai fazer. Ele vai me executar o meu banana e a minha maçã. Ó, banana e maçã. Certo? Então aqui o que aconteceu? Essa linha aqui eu fiz uma instância da minha classe. Ou seja, eu estou auto-executando a minha classe, criando uma instância e executando ela. Então, como esse daqui é o meu método, esse Dunder_Init é o meu método inicializador, ele vai executar ele sem chamar, não precisa chamar aqui Dunder_Init aqui. Então, automaticamente ele entende que esse é o meu método inicializador, ele vai chamar. Chamando, ele vai printar o banana, ele vai primeiro passar esse atributo de método aqui, né, que está recebendo maçã, e é assim que o self funciona. Por isso que eu criei esse método, porque através do self eu posso navegar em outro método e pegar o valor desse método, ó, self value. Então eu estou pegando o self value lá do meu método, o que? Do meu método inicializador, meu Dunder_Init. Então ele está imprimindo esse self value vale o que? Maçã. Se eu não tiver esse self aqui, ter uma variável, um atributo comum, né, eu não consigo, ele vai me dar um erro, tá? Porque eu não estou usando o meu objeto de instância, que é o self. Poderia usar com outro nome, né? Como eu falei, this, sim, mas aí você teria que ser this todo tipo de todos eles, tá? Mas repare que aqui, ó, no meu Visual Code, ele já não fica vermelhinho, tá? Ele não fica vermelhinho. Vai funcionar? Vai, né? Vai funcionar, mas ele não fica vermelhinho, tá vendo? Como self. Então, por convenção, é melhor usar o self, beleza? Então aqui você viu o que é o Dunder_Init, né, até aqui, e o self. Agora a gente vai mexer com parâmetros, tá? Eu vou apagar esse meu método comum e esses valores do meu método Dunder_Init, tá? Parâmetros, a gente tem 4 tipos de parâmetros, tá? O primeiro deles é o parâmetro normal, né? Então eu vou colocar alimento 1 e aqui eu vou dar um print no alimento 1. Agora, como eu coloco um parâmetro, esse é um parâmetro comum, ele está obrigatoriamente falando, você precisa passar um parâmetro no seu método construtor, ou seja, aqui, no momento que eu faço a instância da minha classe, eu preciso passar um método construtor, tá? Então eu vou colocar aqui banana. E agora eu executando, ele vai me mostrar banana, tá? Então esse é um tipo de parâmetro, parâmetro comum, mais comum, né? Depois a gente tem o parâmetro que a gente chama de parâmetro nomeado, tá? Que é um parâmetro que a gente já passa o valor dele dentro do nosso método, né? Quando a gente passa o parâmetro, a gente já passa o valor. Então, aqui eu coloco maçã. E eu simplesmente chamo o alimento 2 aqui. E quando eu executo, banana e maçã. Como ele está com o meu valor padrão maçã, né, eu não preciso passar ele aqui, né, porque ele já tem um valor padrão. Mas, caso eu queira, né, especificar ele com outro valor, eu simplesmente passo ele aqui novamente. Alimento 2, pera. E aqui o alimento 2 passa a ser pera, tá? Então assim que a gente trabalha com parâmetros nomeados, tá bom? Agora, a terceira forma de parâmetros são os parâmetros que a gente chama de números arbitrários de
parâmetros, ou seja, n número de parâmetros. A gente não sabe quantos parâmetros a gente vai passar. E com isso a gente especifica com um asterisco, tá? Então, a gente vem aqui e especifica um asterisco e o nome do argumento. Por convenção, perdão, o nome do parâmetro. Por convenção, a gente usa o args, tá? Mas não é a palavra args, assim como a self, que faz a ação, mas sim esse asterisco. Você especificando esse asterisco em um parâmetro, você está falando, olha, vai ter mais parâmetros aí, mas eu não sei o quanto de parâmetros que eu vou usar. Tá bem? Então, aí você especifica pelo args, né? Que por convenção é args, geralmente a gente usa. Então, aqui, para mim especificar esses parâmetros, eu posso simplesmente passar o args aqui, tá? Eu passo o args e olha o que vai acontecer. Mas aqui eu preciso passar mais um argumento, tá? Então vou colocar aqui melão, tá? E eu vou executar. Olha o que aconteceu. Ele imprimiu banana, pera e melão. Mas uma atenção, muita atenção aqui. Na passagem de parâmetros, quando a gente começa a usar todos os parâmetros, tipos de parâmetros, existe uma ordem certa que a gente tem que especificar aqui, tá? Então, esse é filho desse, tá? Então, o filho vai vir antes do pai. Eu estou fazendo uma analogia aqui que não vai dar muito certo, mas para que vocês entendam melhor, tá? Mas depois do meu parâmetro normal, aí eu tenho que passar o meu número arbitrário de parâmetros, que é o args. Eu não poderia fazer isso, por exemplo, ó. Eu não poderia colocar o argumentos antes desse daqui, porque todos o parâmetro arg, asterisco arg, antes do meu parâmetro alimento 1. Porque toda vez que eu passar um argumento aqui, ele vai entender como args, né? Então eu tenho que passar primeiro os meus parâmetros comuns assim, normais, depois eu especifico args, tá? Porque esse daqui é originário desse, tá? Então esse daqui tem que vir primeiro, tá bom? Por isso que eu coloquei o args aqui. E também eu não posso colocar nenhum tipo de argumento, por exemplo, na frente de um argumento nomeado. Aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar value, tá? Ele não deixa eu fazer isso. Então, depois de um argumento nomeado, né, eu não posso passar nenhum tipo de parâmetro, perdão. Depois de um parâmetro nomeado, eu não posso passar nenhum outro tipo de parâmetro que não seja da classe nomeado, que é a que a gente vai ver agora, que é o asterisco kwargs, que também, assim como o args, o kwargs é uma convenção. A gente usa geralmente essa palavra kwargs ou kw apenas, que é a abreviação. O que significa o kwargs? O K, né, de key, e o W é de word, né? Chave de palavras, né? Argumentos de chave de palavras, que é exatamente isso daqui. Isso daqui é um argumento com uma chave de palavras, né? Ou seja, isso daqui é uma key e isso daqui é uma palavra. Então esse daqui é originário, esse parâmetro aqui, ó, alimento 2, que é igual a maçã, é originário do asterisco kwargs. Então tem que ser essa posição que você vai ter que usar esses tipos de parâmetros, caso você queira usar todos os parâmetros em um método ou em uma função, tá? Então aqui também no print eu vou imprimir o kwargs, tá? E aqui eu vou passar, né? Eu vou passar, na verdade, eu vou passar
um, um número aqui de argumentos. Eu vou passar aqui um número de argumentos nomeados aqui na minha instância, tá? Então, já que eu tenho alimento 2, eu vou colocar aqui alimento 3, que é igual a limão. Eu coloquei alimento, mas estou colocando fruta, né? Mas enfim, vamos ver, vamos executar isso daqui. Então, olha o que acontece. Banana, beleza. Melão, né? Na verdade, ele pega o 2 aqui, né? Não é essa ordem. Ó, alimento 1, banana, beleza? Aí, a gente tem o args, tá? A gente tem o args, melão. O args está recebendo melão, que ele está vindo aqui numa tupla, que eu não falei, mas quando a gente especifica o número arbitrário de parâmetros, asterisco, args, ele retorna uma tupla. Então aqui, ó, ele está me passando uma tupla, tá? Aí depois a gente tem o alimento 2, que é o pera, né, que era maçã, a gente mudou para pera, né, que está vindo aqui, né? Por que ele está vindo aqui se eu passei ele no terceiro? É porque a ordem do print é essa, o alimento 2. Então o alimento 2 vai ser o pera, ó. Aqui, ó, o alimento 2 vai ser o pera, né? E depois eu tenho o meu alimento 3, que é o limão. Olha só que interessante que ele fez para mim. Quando eu coloquei kwargs, ele me passou um dicionário. Ou seja, o kwargs ele me retorna um dicionário e o asterisco args, né, e o args me retorna uma tupla. Só que, legal. Aí você fala, eu não quero deixar ele dentro de uma tupla e nem dentro de um dicionário, eu quero só os valores, tá? Então a gente tem duas maneiras de resgatar esses valores. Então vamos começar pelo args. O args eu posso resgatar os valores através de posições. Por exemplo, args na posição 0, executando, ele vai me retornar um melão, tá? E aqui no kwargs a gente não trabalha com posição. O nome já diz, keywords, né? kw, né? De keywords. Então a gente trabalha com chave e palavra. Então a nossa chave aqui é o alimento 3. Então se a gente quiser retornar o valor, né, que é a palavra, a gente simplesmente faz isso, ponto values. Então, executando, perdão, eu tenho que colocar um asterisco aqui, para quê? Para que ele me desempacota esse meu dicionário, tá? E assim ele vai desempacotar aqui o limão. Tem como eu chamar pela chave, né? Assim como eu chamei o args pela posição, eu posso chamar o kw pela chave, tá? Então a minha chave aqui é o alimento 3, que vai dar o mesmo valor, tá? Ó, limão, tá? E aqui no args eu também, em vez de eu ficar args posição 0, args posição 1, caso eu tenha vários parâmetros para passar, né, eu simplesmente venho aqui e desempacoto a minha tupla, né, pois isso me retorna uma tupla. Então vou desempacotar. Então aqui ele vai dar o mesmo resultado, tá? Então se eu vir aqui, por exemplo, e colocar uva, certo? Ele vai me retornar a uva, né? Na posição que junto com o melão, né? Então banana, aqui está o alimento 1, o alimento 2 e depois ele pega o args, né? Aqui, ó, args, que é exatamente o melão e a uva, tá?
beleza? Se eu vir aqui e tirar, você simplesmente vai ver que é o melão e a uva do meu args. Tá? E aqui eu também posso adicionar o alimento 4, por exemplo. Vamos colocar aqui arroz, só para a gente sair da rotina de frutas. Tá? Então a gente vem aqui e printa. Só que por que ele não printou? Porque eu estou pegando por chave. Tá? Se eu quiser pegar os itens, então eu elimino essa chave e venho aqui, coloco para desempacotar, ponto values, e ele vai me pegar o limão e o arroz. Tá? Eu posso também pegar só as chaves, se eu quiser, case, né? E ele pega só alimento 3, alimento 4, beleza? Agora, né? Agora a gente vai começar a ver a nossa herança, né? Como a gente já sabe agora como que trabalha com método Danderinit, como que ele funciona, com self, com meu objeto de instância, né, meu primeiro objeto de instância, com meus parâmetros nomeados, meus parâmetros comuns, meus números arbitrários de parâmetros, meus números arbitrários de palavras-chave, né, os keywords. Então a gente vai começar a mexer com herança, tá? Então eu vou apagar aqui essa classe e a gente vai criar aí uma estrutura de herança aí. Bom, então eu vou criar uma classe aqui chamada escola, tá? Acho que escola é um bom exemplo aí para a gente fazer como uma estrutura de herança, tá? Então essa classe ela não vai receber nenhuma herança, então ela vai ser uma classe pai, tá? Ela não vai receber nada. E aqui eu vou criar o meu Danderinit, meu método inicializador, né? Passar meu objeto de instância, que é o self, meu primeiro objeto de instância. E aqui eu vou passar um parâmetro, tá? Eu vou passar um parâmetro e eu sei que escola ela tem um nome fixo, é como se fosse uma constante. Então, já que é um nome fixo, o nome da escola geralmente não muda, né? Então eu posso passar ele como um parâmetro nomeado. Então eu vou colocar nome aqui e vou colocar escola XYZ, por exemplo. Tá bom? E aqui eu vou criar um atributo chamado nome e vou passar o nome, tá? Não precisa ser igual, tá? Tipo, o que está recebendo não precisa ser o mesmo nome que vai atribuir, tá? Pode ser outra variável aqui, n, por exemplo, mas eu vou colocar nome. Por convenção a gente também usa o mesmo, tá? Geralmente por convenção a gente usa o mesmo. Beleza, então esse meu atributo ele vai poder ser acessível para outros métodos da minha classe. E é isso que eu vou fazer, eu vou criar um método chamado mostrar. Para me mostrar, né? Eu não vou colocar o print mais no meu método inicializador aqui, eu vou colocar no mostrar. Então eu vou usar o self, né? Que é o meu objeto de instância, já que eu vou pegar esse nome, tá? Lá do meu método inicializador, então eu preciso do self, tá? Então esse meu método vai precisar do self. Então aqui eu vou colocar print, tá? E aqui eu vou colocar escola e vou usar interpolação aqui com um f na frente da string, né? A gente chama de f-string e isso é uma interpolação. Com chaves a gente pode colocar uma variável ou até mesmo fazer uma continha pequena aí, tá? Então self.nome,
Beleza? Então vamos executar isso daqui. Escola, tá? Como ele já tem um parâmetro nomeado default, né? A gente não precisa passar nenhum parâmetro na minha instância. Então, a gente executando, ele não vai fazer absolutamente nada. Ah, por que ele não fez? Porque repare que o meu print ele está no mostrar, então eu tenho que chamar o meu mostrar e não apenas o meu método inicializador, tá? Então tudo está sendo feito e mostrado aqui no terminal para o usuário pelo método mostrar. Então agora ele vai me mostrar escola XYZ, tá? Bom, agora a gente vai criar outra classe. A gente vai criar outra classe aqui chamada uma escola tem membros, tá? Lembrando que para a gente criar classes sempre tem que ser um maiúsculo, tá? Ou seja, tem que ser em capitalize o nome da minha classe. Ela não pode ser em minúsculo, não pode começar com underscore, não pode ter underline. Por exemplo, se você quiser colocar a escola de SP, você não pode fazer isso. Geralmente, você até poderia, né? Mas geralmente, por convenção, a gente faz isso, né? Quando tem duas palavras, a gente coloca tudo junto e a próxima palavra começa com maiúsculo, tá? Então eu vou criar aqui minha classe membros, tá? E essa classe membros a gente vai também definir um método inicializador. Tá vendo como que pega, né? Chamar de método construtor, mas enfim. Temos o nosso método inicializador e aqui eu vou passar um args, né? Um número indefinido de argumentos. Então a gente vem aqui e cria os nossos atributos. Self. O que o membro da escola tem? O membro tem nome. Então a gente passa o nome. E o que mais que ele tem? Ele tem uma idade. Todo mundo que está membro de uma escola tem uma idade. Eu vou usar só 2 aqui, tá? Eu vou usar só 2. Então aqui a gente tem que passar o que para esse meu atributo? Eu vou passar o args de 0. E aqui eu vou passar o args de 1. Tá? O que eu estou fazendo aqui? O primeiro atributo, né, que eu passar, né, para a instância dessa classe aqui, né, vai ser o nome. E o segundo, né, que é a posição 1, porque ele sempre começa com 0, né, uma tupla começa com 0. E o segundo, né, que na verdade é a posição 1, vai ser a idade. Tá? E aqui eu vou criar um método chamado mostrar. Self. E aqui nesse meu método mostrar, eu vou colocar um print. Eu vou colocar um fstring aqui, né, para fazer uma interpolação. E vou colocar nome, 2 pontos, self nome. Aí aqui eu vou colocar idade, 2 pontos, interpolação, self idade. Certo? Beleza? Beleza até aqui? Então, ficou assim. Só que repare que agora eu posso fazer uma herança aqui, certo? Membros, ele participa de uma escola, então eu posso fazer uma herança de escola. Então a gente cria uma herança dessa forma. Então
escola é pai de membros, né? Certo? Então aqui eu fiz uma herança. Agora entra um camaradinha que a gente vai chamar ele para que a gente pegue alguns atributos da minha classe pai, tá? Ele chama super. Então, a gente digitando super e o método que a gente quer, por exemplo, nesse caso, a gente vai pegar o Dunderinity lá de escola. Beleza? Aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro, porque o meu Dunderinity de escola não pede parâmetro. Ele tem um parâmetro, mas como esse parâmetro ele está com valor default já, então não precisamos passar nenhum tipo de argumento aqui quando a gente chama com super, tá certo? Então, a partir desse momento, né, eu tenho os atributos do meu método Dunderinity de escola disponível no meu membro. Só que observe que eu tenho um nome aqui e outro nome aqui. Então, isso às vezes pode acontecer algum tipo de conflito, né? Então, eu vou modificar o nome para escola aqui, tá? Então, só para que não confunda vocês, mas a gente tem como resolver isso. Aqui sobrescrever um método, né? A gente pode sobrescrever um método ou uns argumentos aí, mas por convenção é muito bom a gente usar nomes específicos de variáveis, não muitas variáveis genéricas a todo tempo. Por exemplo, eu poderia usar nome aqui, faltou aqui colocar escola aqui em cima. Eu poderia usar nome escola aqui em vez só de nome, tá? O Python ele gosta de uma coisa bem explícita. Aliás, tá no Zen do Python, né, que explícito é melhor que implícito, tá bom? Enfim, então, voltando para o super, aqui todos os argumentos, né, que está no meu Dunderinity de escola vai estar disponível. Então, o self escola vai estar disponível para me chamar aqui para esse membro, né, mas eu não vou chamar ele aqui no momento, tá? Eu vou chamar ele aqui no mostrar. Então eu vou colocar um super e pegar o meu o meu método mostrar de escola. E também ele não tem nenhum parâmetro a não ser o meu objeto de instância que não conta, né? Então eu não preciso passar nenhum parâmetro aqui, né, no meu super.mostrar, tá bom? Então esse super.mostrar vai disparar esse meu método aqui, mostrar de escola, aqui dentro de membros, tá? Então o membro vai ser dessa escola. Aqui a gente está fazendo um exemplo de que todos os membros é dessa escola aqui, tá? Então vai ser uma escola fixa. Bom, agora a gente pode criar mais uma classe, tá? A gente pode criar mais uma classe chamada, deixa eu tirar esse daqui, mais uma classe chamada professor. Também professor, ele vai ter um método Dunderinity, né, que é o meu inicializador self, e ele vai ser filho de membros. Olha só que legal agora. Então membros vai ser pai de professor. Então é como se fosse pai,
filho, neto, né? Então, ele vai ser pai, membros vai ser pai de professor. Então, tudo que tiver em membros vai estar em professor. Então, a minha classe membros tem nome e idade. Então, o professor também vai ter nome e idade. Porém, nem todo membro da minha escola tem um atributo de professor, como, por exemplo, salário. Então, eu vou colocar aqui um parâmetro de salário, porque nem todo membro da escola tem um salário. A gente tem o quê? Os alunos, que é o que a gente vai criar a próxima classe. Mas, enfim, voltando na classe do professor, eu vou colocar agora o meu número arbitrários de parâmetros, que é o asterisco args. Tá bom? E aqui eu vou colocar um parâmetro nomeado chamado professor. Tá bem? Agora, a gente vai criar um atributo chamado salário, que vai pegar esse salário. Tá? E o meu cargo, né, o meu atributo self cargo, que vai receber o meu parâmetro cargo. Tá certo? Agora, a gente vai criar também o nosso método mostrar, porque a gente quer mostrar os atributos do professor. Então, self, tá? Dois pontos, só vai receber o meu objeto de instância, esse meu método. Então eu coloco print, vou fazer uma f-string aqui, coloco salário, tá? Interpolação com chaves, self salário, e coloco o cargo. Opa! Coloco o cargo passando a interpolação self cargo. Tá certo? Mas como eu falei que o meu professor vai herdar de membros, então eu vou passar o que? O super aqui e pegar o meu dunder init de membros. Mas agora vai ter uma exceção. Repare que no meu membros a gente está passando args. Então, mesmo que não seja obrigatório passar parâmetros, aqui a gente precisa também passar o args. Porque caso a gente passe um parâmetro para membros, vai dar erro. Porque como o meu professor tem tudo e aqui ele não está recebendo args, então ele pode dar um problema. Tá certo? Então todos os parâmetros, os atributos, perdão, que você passar na classe pai, no método pai de uma classe, você também deve passar aqui no filho, tá? Caso você queira usar eles, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa com aqui no mostrar. Então eu vou passar aqui em cima, não tem uma ordem, você pode passar onde você quiser. Só que eu vou passar aqui em cima para quê? Para que
as informações do membro, o nome e a idade, seja antes do salário e cargo, tá? Então eu vou passar aqui super, abre e fecha parênteses e mostrar. Novamente, o mostrar não tem nenhum parâmetro, então fica exatamente dessa forma, tá? Agora a gente tem a classe estudante. É a mesma lógica de professor. Então eu vou copiar ela para agilizar mais um pouco o vídeo e vou colar. E só vou alterar aqui, ó, colocar estudante, tá? Então vai receber a mesma herança de membros, o estudante também faz parte de um membro, só que aqui o estudante ele vai ter uma nota em vez de salário, né? E o cargo vai ser estudante, tá? E aqui a gente muda a nota para salário, tá? E aqui a gente coloca nota, e aqui a gente coloca nota. Tá certo? Então, galera, essa ficou a estrutura de herança do nosso programa, tá? Recapitulando, escola é a minha classe pai que está passando os seus atributos para a minha classe membro, tá? Onde que ela vai ter todos os atributos do meu método Danderinit de escola e os seus próprios atributos, né, que é nome e idade. Depois vai ter o seu próprio método mostrar e vai chamar o método mostrar do escola, tá? Que é esse cara aqui, beleza? Assim como a mesma lógica a gente fez aqui de membros, também é o professor, que vai ter os mesmos atributos de membros, pois professor é filho de membros. Então vai ter o mesmo atributo do método Danderinit de membros e os seus próprios atributos, que é o salário e cargo. Então, membros vai ter atributos genéricos, como nome, idade, cidade, CPF, etc, etc. Tá? E assim, também no método mostrar, ele vai ter o seu próprio método mostrar e vai chamar o método mostrar de membros, que é genérico, né? Que ele vai mostrar o nome e a idade aqui e depois mostrar os seus atributos, principais, né? Que é o salário e o cargo, seus próprios atributos de professor. E o estudante é a mesma coisa. Também tem os seus próprios atributos, recebe os atributos de membros, certo? E mostra o atributos de membros aqui antes, né? Que é o nome e a idade, e mostra a nota e o cargo. Então vamos executar esse programa, tá? Para ver se está tudo certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma variável, né, um objeto professor 1 e vou fazer uma instância de professor, tá? Então aqui eu já fiz uma instância. Vamos voltar. O método Danderinit de professor, quando a gente instancia, a gente precisa passar argumentos? Sim, precisamos passar o salário. Então eu vou colocar o salário do professor, eu vou colocar 4.200, tá? Aqui, ó, o Python ele permite que você coloque o underscore para você separar. Isso daqui ele não vai colocar um ponto não, tá? Ele vai imprimir assim na tela. Mas por questões, quando você está mexendo com muitos números, você consegue colocar um underscore aí para separar as casas decimais e ter uma leitura melhor, tá? Quando você estiver trabalhando aí. Então, ele vai pedir o salário e os argumentos, tá? Quais são esses argumentos? Esses argumentos vai ser dos argumentos lá do membros, tá? Que vai ser o nome e a idade, tá certo?
Então esses argumentos ele está herdando dos argumentos de membro lá, que vai ser nome e idade. Então eu vou colocar o nome, tá? Vou colocar Mr. Zé. E a idade dele tem 45 anos, certo? Então é só isso que a gente precisa passar, né? É só isso, passamos o salário e os argumentos, né, que vem herdando de membros, tá? O cargo a gente não precisa passar, porque ele já por default já tem o seu valor aqui, que é o nosso parâmetro nomeado, tá? Então a gente vai criar o estudante agora, estudante 1. Estudante 1, tá? E vou pegar a instância. E aqui aplica-se a mesma lógica, tá? Primeiro a gente tem a nota como parâmetro, né, dessa instância, dessa classe. Então a gente vai colocar aqui que o estudante 1 vai ter a nota de 8.5, sei lá, né? E os seus atributos, né, os seus atributos padrão vai ser o nome dele, Pedrinho, por exemplo, e o Pedrinho tem 17 anos, tá? Então eu vou copiar aqui e vou colar essas instâncias aqui, só mudando o número, tá? Beleza? E mudando aqui Mr. João, e o João tem 35, o salário dele vai ser um pouquinho mais alto, e aqui vai ser a Maria. A Maria tem 14 anos, tá? Só uma coisa. Aqui em membros aqui, ó, eu vou colocar um print só para separar os registros, tá? Então eu vou colocar aqui um valor, sei lá, 50 vezes. No Python a gente pode fazer multiplicação por strings, né? Então vocês vão ver o que vai acontecer aqui. E aqui eu vou copiar aqui, vou colocar aqui embaixo de estudante, no meu método mostrar do estudante também, para ele fazer uma separação dos registros aí, tá bom? Então ele vai meio que acoplar uns bloquinhos cada registro. Bom, feito isso, agora eu vou criar uma lista e passar todos esses meus objetos, tá, dentro dessa lista. Então eu vou chamar essa lista de membros, tá? E vou passar todos esses meus membros, né, que é o professor 1, o estudante 1, o professor 2 e o estudante 2. Então todas essas pessoas são membros da minha escola. Agora repare que a gente tem métodos mostrar, né? A gente tem métodos mostrar em todas as classes idênticas. Eu fiz isso propositalmente para que a gente possa conseguir mostrar de uma forma mais otimizada essas classes. Então a gente pode fazer isso com for. A gente pode criar um for aqui e colocar membro em membros, certo? E aqui em cada membro ele vai chamar o meu método mostrar. Então assim
a gente consegue mostrar todos os nossos métodos mostrar com 2 linhas, né? Em vez de ficar criando professor.mostrar, estudante.mostrar, né? De todos aqui, tá bom? Então vamos executar esse programa para ver se esse programa está me retornando um erro ou está correto, tá? Vamos, ele me retornou minhas informações aqui. Deixa eu aumentar o terminal para mostrar para vocês, Então tá aqui, O primeiro nome, ele falou Mr. Zé, idade 45. Escola XYZ. Salário, né? E o cargo, tá? Dá para você dar umas modificadinhas aqui e tal, mas eu não vou fazer isso porque eu só queria mostrar mesmo a lógica como que é para você. Dá para colocar colocar em reais, né? 2 casas decimais, etc. Mas aqui a gente tem um estudante, né? O Pedrinho, idade 17, a mesma escola, nota, e o cargo ele é estudante. E o Mr. João, idade, salário, né? E é isso, galera, né? Então ficou assim o nosso exemplo de herança, né? Isso daqui é uma herança simples. No próximo vídeo, né, eu vou mostrar como a gente fala sobre heranças múltiplas, tá? E aí vai mexer um pouquinho mais aí com a ideia de como a gente cria a nossa estrutura, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um abraço, falou e fui!